Então, oi, gente. Pra quem não dei oi ainda, pra quem eu já dei oi também, bem-vindos e bem-vindas a mais um, quer dizer, o último encontro aberto do Ash in the Shell desse mês de maio. Hoje a gente vai falar sobre alguns tópicos um pouquinho pesados, um pouquinho difíceis, então não desanimem, vai dar tudo certo, vai dar bom no final. De novo, se vocês tiverem qualquer dúvida, podem interromper, podem mandar no canal de dúvidas e a gente vai tirando elas com vocês, tá bom? Acho que de recado inicial é isso. Então, bora. Oi, gente, eu sou o Marco. Hoje eu vou. Peraí, deixa eu compartilhar minha tela primeiro. Ok. Então, eu sou o Marco, formalmente agora, e hoje eu vou falar com vocês sobre uma coisa que é muito louca, muito da hora na área de segurança. Tipo, vocês estão me ouvindo, né? Sim, então. Ah, beleza. Então, hoje a gente vai falar sobre um negócio que chama exploração de binários. Então, eu vou dar uns conceitos aqui e vou explicar melhor o que é isso. Mas, basicamente, a gente vai ver mais especificamente, hoje, exploração de binários em C, que costuma ser mais comum, mas existem em todas as linguagens de programação, tá? Mas a linguagem C, explicando um pouco, né, o porquê de a gente estar usando a linguagem C hoje para falar sobre exploração de binários, é porque a linguagem C ela permite, com o uso de ponteiros, né, para quem já conhece um pouco de C, ela permite acesso quase que restrito à memória, né? Tipo, a gente não tem uma, tipo, igual em Java ou em Python, essas linguagens assim, que tipo a gente tem as coisas internas cuidando de como a memória é controlada. No C é o programador que toma cuidado disso, ele que cuida disso, né? E geralmente as restrições que vêm, né, quanto ao acesso à memória no C, vêm dos SOs, né? Então, sistemas operacionais tomam esse cuidado para evitar probleminhas, né? E como todo gerenciamento de memória é feito pelo programador na linguagem C, isso pode gerar códigos vulneráveis. E, basicamente, exploração de binários vem disso. Né? Exploração de binários é o ato de encontrar vulnerabilidades em programas e conseguir explorar essas vulnerabilidades, né, a fim de executar um código arbitrário que a gente quiser. Então, por exemplo, se na linguagem C tem uma função que permite, como eu posso dizer, que permite fazer uma exploração e uma pessoa vai lá, tem acesso a um código, né? E vê e fala assim, esse código aqui eu consigo fazer isso e isso nele. Ele vai e consegue fazer uma exploração em cima desse código. Isso pode fazer, tipo, coisas simples, tipo, faz ele... um código deveria chamar uma função e chama outra, ou um código printa um valor totalmente nada a ver, e pode levar a coisas muito grandes, como, por exemplo, um controle total da máquina. Tipo, é bem possível com exploração de binários. E alguns exemplos de exploração aqui, a gente vai passar por cima deles, né? Mas a gente vai ver uns exemplos mais específicos hoje de buffer overflow. Mas alguns exemplos são buffer overflow, heap overflow, dangling pointer, integer overflow, format string, use after free, entre outros. Isso aqui tudo é muito comum em C, tá? Então, eu vou explicar um pouquinho alguns deles aqui, né? O buffer overflow vai ser o primeiro que eu vou explicar, porque eu vou focar um pouquinho mais nele hoje. Eu não consigo focar, tipo, falar um pouco sobre todos, porque são temas bem amplos, né? Mas o buffer overflow ele é uma anomalia que ocorre quando um programa, ao escrever dados em um buffer, né, escrever dados em algum lugar, em tentar escrever alguma coisa em uma variável, alguma coisa do tipo, ultrapassa os limites do buffer, né? Ou seja, se você quiser escrever num inteiro e você ultrapassa o número de caracteres, né, o valor assim, o número máximo suportado por um inteiro, né? E aí ele consegue sobrescrever a memória adjacente, né? A memória, tipo, depois daquilo ali que a gente
tinha pensado para escrever num valor. Então, se você quiser escrever num inteiro, por exemplo, o inteiro tem 4 bytes, é isso? Se você for escrever um número que tem mais do que 4 bytes, isso pode gerar alguns problemas. Eu vou explicar isso aqui no integer overflow, mas o buffer overflow é basicamente, você pode, né, escrever em uma variável, e aí se você sobrescrever essa memória, tipo, escrever mais coisas do que essa variável aguenta, né, você vai preencher a memória que não deveria ser preenchida. E aí você pode, por exemplo, sobrescrever o endereço de retorno de uma função e retornar essa função para um código malicioso, né? Tipo, você termina de executar uma função e aí depois que você executa ela, ao invés de retornar para o método main, ela retorna para um código malicioso que você preferir, para como é o nome daquele negócio lá? Shell script, né? Que são códigos feitos só com hexadecimais. Você pode colocar esses códigos no meio da sua string ali de entrada. Então, isso pode dar ao atacante o acesso total à máquina, igual eu falei, né? Uma coisa bem parecida com o buffer overflow é o heap overflow, né? Que ele ocorre na memória heap do computador. O buffer overflow ocorre na memória stack, né? E nessa memória não existe endereço de retorno, né? Você não consegue sobrescrever num heap overflow e fazer ele retornar para uma função maliciosa. Mas existem ponteiros que podem ser sobrescritos, então você pode mudar valores de variáveis, mudar alguma coisa do tipo assim no heap overflow. Ele é igualmente perigoso ao buffer overflow, só que ele geralmente é mais difícil de ser explorado do que o buffer overflow. E um outro exemplo aqui de exploração, que eu cheguei a comentar antes, é o integer overflow, né? Porque a gente sabe que variáveis do tipo inteiro, elas ocupam 4 bytes de memória. E o bit mais significativo, né, o primeiro da esquerda para a direita, né, quem já teve OCD vai lembrar disso, mas o primeiro bit da esquerda para a direita, ele representa o bit de sinal. E o integer overflow em si, ele não é perigoso, né? Um integer overflow não causa tantos problemas. Mas sobrescrever esse valor, esse inteiro, pode levar a um buffer overflow que sim é bastante perigoso. Tá? Vocês entenderam? Tem alguma dúvida quanto a alguma dessas coisas? Vou Acho que por considerar como enquanto não. sei. Considerar como sem dúvidas, tá? Perguntem, porque aí, tipo, eu tô perguntando, tô falando aqui na teoria, e quando chegar na prática, vocês vão precisar entender melhor esses conceitos, tá? Então não deixem dúvidas. Como que sobrescrever o valor do bit mais significativo pode levar a um buffer overflow? Ah, tá. Então, isso aqui acontece porque é o seguinte, no buffer overflow você consegue sobrescrever, vamos supor que, por exemplo, né, no C, quando você vai fazer uma comparação, por exemplo, if alguma coisa, se aquele valor retornar zero, ele vai considerar como false, né? Se ele retornar qualquer valor diferente de zero, ele vai considerar como verdadeiro. E aí, se num retorno de alguma coisa que deveria ser zero, você sobrescreveu para um outro valor, ele pode entrar num if que não deveria. Então, por exemplo, se vamos supor, uma variável dá um valor true, se você tiver um valor false, por exemplo, vamos supor, uma autenticação, né? Se você vai fazer uma autenticação para saber se um usuário pode ou não entrar. Se você conseguir, tipo, sei lá, o usuário é um inteiro, mas é um inteiro, tipo, que pode ser sobrescrito, alguma coisa do tipo assim. Eu não vou saber explicar de uma forma muito teórica agora, mas esse inteiro que você vai colocar no nome do usuário aqui para fazer a verificação, ele pode estourar e sobrescrever o valor que vai ser comparado no if. Então, mesmo se você não for autenticado para alguma coisa, você vai acabar sendo e entrar aqui no if que não deveria. Isso é um exemplo meio simples assim, mas acho que deu para entender. Deu para entender? Sim, sim, valeu. Ah, beleza. Então, vamos passar para frente aqui. Eu vou falar um pouco mais sobre o Overflow hoje, eu vou explicar como se dá a exploração dele, né? Ela não é trivial, eu vou começar dizendo isso, ela é
complicadinha hoje em dia, mas eu vou dar um exemplo simples, tá? Disso. Porque diversas proteções foram criadas para prevenir esse tipo de vulnerabilidade, mas ainda assim ela continua sendo muito utilizada por atacantes, né? E é como eu falei, com o Buffer Overflow a gente consegue alterar o endereço de retorno na stack, né? E pode retornar isso para uma função, pode alterar valores de variáveis, etc. Eu vou dar um exemplo aqui, eu vou entrar nesse site exploitdb.com, só para vocês verem, ó. Exploitdb.com. Esse aqui é um site que basicamente mostra programas que têm vulnerabilidades, certo? Se eu pesquisar aqui então por Buffer Overflow, a gente vai ver que, tipo, isso aqui tá errado, né? Não, de março, ok. Então você vê que, tipo, coisa muito recente ocorreu em falha gerada por Buffer Overflow. Isso aqui gerou um DOS. Isso aqui. Opa, eu fui pro DOS. Tá. Mas é só pra vocês verem que, tipo, tem muita coisa ainda que ocorre, muita falha, né? Que ocorre resultante de um Buffer Overflow nos dias de hoje. Então é uma falha bastante perigosa aí, tá bom? Deixa eu ver aqui. Acho que agora a gente já pode começar para a prática. Isso. Eu vou fazer um passo a passo aqui para mostrar como funcionaria um Buffer Overflow simples, teoricamente. Por isso que ele está entre aspas, tá? Mas a primeira parte disso seria encontrar um código vulnerável, tá? A gente tem algumas formas de fazer isso, tipo, se você conseguir ter acesso a um código, ler o código de alguma aplicação, e aí você pode procurar por falhas nesse código. Eu criei um código vulnerável aqui, um código simplesinho aqui em C, tá? Já deixei pronto para não ocupar muito tempo. Mas o que esse código faz? Tá? Ele basicamente faz o seguinte, ó, ele cria uma string, né? String em C é um vetor de char. Eu criei uma string de 50 casas. E aí eu preenchi ela com zeros, né? Essa função memset aqui, ela simplesmente pega essa string, coloca o valor que é para preencher e o tamanho que é para ser preenchido, então size of char vezes 50, então ele vai preencher 50 tamanhos de char com zero. E aí aqui a gente só manda inserir um texto, e ele usa essa função gets para pegar esse texto e colocar na variável valor, tá? Então, o que é vulnerável nesse código aqui? Né? O que pode gerar um buffer overflow nesse código? Essa função gets. Tá? Essa função gets, ela tipo, qualquer lugar que você for, qualquer fórum, oficialmente falando ou não oficialmente, todo mundo vai te recomendar não usar ela, tá? Porque ela não é segura. A gente tem uma função que é segura que chama fgets, se eu não estou enganado. E deixa eu explicar. Essa gets aqui ela não é segura porque a variável valor tem 50 casas, certo? Então, se você conseguir escrever até 50 casas aqui, vai estar tudo bem. Mas, se você escrever 100 casas, 200 casas não, 100 caracteres aqui, ela vai permitir, né? Ela não vai barrar. A fgets já barra. Se você escrever mais do que 50 caracteres, ela vai falar assim, não pode escrever. Ela vai dar um erro ou alguma coisa, ou só não vai deixar escrever, ou só vai escrever até 50 caracteres, eu não lembro exatamente o que ela faz. Mas ela não deixa, é isso que importa. Mas essa função gets aqui, ela deixa você escrever. Então, qual que é a minha ideia aqui? Só para mostrar mais ou menos como isso funciona, tá? Essa função gets aqui, ela vai ser chamada, né? E a gente vai mostrar o que a gente digitou na tela. Mas, observa aqui que tem uma função chamada vitória. E ela não é chamada em momento algum no método main aqui, né? O que é a nossa ideia? Sobrescrever o endereço de retorno com o endereço dessa variável vitória para que a gente possa printar esse finge que tem uma flag, finge que aqui tem uma flag, porque eu não consegui pensar em uma flag, eu juro. Então a gente vai printar esse finge que tem uma flag mesmo sem essa função main ter sido chamada. Tá? Então a gente encontrou um método vulnerável, né? Eu vou voltar para cá, encontro um código vulnerável. Aí, o que a gente faz? A gente abre esse código em um debugger. Eu vou usar um debugger aqui, é o X32DBG,
Ele basicamente pega esse código C, eu compilei ele em 32 bits para ficar mais fácil, tá? Marco, Oi. o que é um debugger? Um debugger, ele é um programa que vai pegar um código em uma linguagem de programação e passar isso para mais baixo nível. Vai passar isso para assembly. Ele vai pegar isso aqui e mostrar o assembly disso aqui. O assembly, para quem não está muito acostumado com isso, é o mais próximo que o ser humano tem da linguagem de máquina em si. Tipo, é a linguagem mais baixo nível que existe, sabe? Ela é muito próxima, para converter um assembly em linguagem de máquina é só pegar os valores da variável e pegar acho que eu não sei, e passar ele para binário e a máquina já vai entender. Tipo, não precisa fazer mais nenhuma conversão, não é uma coisa muito parecida com C ou com Java. Eu vou abrir ele aqui, vocês vão entender, mas ele basicamente pega esse código e passa ele para assembly, né? E a gente precisa fazer isso porque, como o assembly é muito baixo nível, a gente vai conseguir ver os endereços de retorno das variáveis e tudo mais para saber como a gente faz isso, tá? Ah, tá, obrigada. Então eu já deixei aqui, ó, a gente vai abrir esse bof.exe aqui, bof de buffer overflow, tá? Ele é basicamente esse código aqui feito um executável dele, tá? Então eu vou abrir ele aqui e aí esse x32dbg ele vai abrir o assembly dessa função e vai deixar aqui uma telinha de terminal para a gente. Tá muito pequeno para vocês conseguirem enxergar isso aqui, enxergar esses valores. Se tiver, usa a lupinha. Alguém me dá um retorno. Dá pra ler? Aqui eu tô conseguindo. Alguém tá com dificuldade? Eu tô conseguindo também. Acho que tá de boa então, amigo. Tá bem. Então, vamos lá. A gente abre ele no debugger e encontra o código explorável no debugger. A gente abre um debugger aqui, ele não vai estar direto na função que a gente quer encontrar. Essa função é a main, no caso, tá? Essa função aqui que é explorável porque tem uma função dentro dela que é explorável, que é o gets. Eu, sinceramente falando, não vou saber explicar muito bem o porquê, mas isso é coisa particular do x32dbg, que para chegar na função main, a gente abre o código, e a gente vem aqui em run e run de novo. Aí a gente chega aqui no entry point. Se a gente descer um pouco aqui, a gente vai encontrar a nossa função main, tá? Aqui, ó, a gente tem essa função aqui, a função vitória, tem até escrito aqui, ó, finge que tem uma flag, e aqui é a nossa main, tem até aqui, ó, insira um texto, você enviou, tal. O começo exato da nossa função main é aqui, ó, nesse push ebp. Isso aqui é uma coisa do assembly mesmo, tipo, isso aqui não foi a gente que fez, mas é só para ele saber para onde ele tem que retornar depois de executar tudo isso aqui. Tá? Mas eu não vou, eu nem vou saber muito bem explicar isso aqui, mas é uma coisa particular do assembly, a gente não precisa preocupar muito com isso, tá? Mas, ok, no momento a gente está aqui, né? Eu vou vir aqui, ó, então, no comecinho da função push app e colocar um breakpoint aqui, tá? Aí eu vou dar play, ele vai ter chegado aqui, tá? Isso aqui é o começo da nossa função main, ok? Então, eu acho que antes de ir para os próximos passos aqui, deixa eu ver. Eu acho que antes de ir para os próximos passos, eu vou explicar uma coisa que está nesse slide aqui, que são esses registradores, tá? A gente precisa conhecer muito bem esses registradores aqui, EAX, EBX, SX, para depois entender como que a gente vai retornar, como que a gente vai sobrescrever o nosso endereço de retorno e onde que a gente vai saber que está dando certo e tudo mais, tá? Então, ó, a gente vai começar por esses 4 primeiros aqui, EAX, EBX, SX e EDX. Então, o EAX, ele significa accumulator, e ele serve para operações aritméticas. Então, se você for fazer uma operação aritmética com um valor, você geralmente vai guardar o resultado disso no EAX. Tá? O EBX significa base,
ele usa como ponteiro para dados, né? Como vocês sabem, o C trabalha com ponteiros, então é executado nessa variável aqui, é bx. O SX é o counter, geralmente usado quando você vai fazer um laço, né? Um for ou um while, ele é usado para contar as repetições. E o EDX significa data, ele é usado para operações de entrada e saída, tipo, quando você vai gravar em arquivo, escrever em arquivo, coisa desse tipo, tá? EBP eu diria que é o principal registrador que a gente vai precisar conhecer hoje. Ele significa Base Pointer. Ele é o ponteiro para a base do stack frame. Eu coloquei até um asterisco aqui para explicar o que é o stack frame. O stack frame ele serve para registrar o ponto para qual uma subrotina ativa deve retornar ao controle de execução quando a execução terminar. Ou seja, né, traduzindo isso aqui para mais simples, ele vai mostrar qual variável marca o endereço de retorno da nossa função, tá? Então, deixa eu voltar aqui rapidinho, porque se a gente vier aqui, por exemplo, ó, isso aqui, quando a gente for retornar para essa função, não é para ela que a gente vai retornar na main, mas, por exemplo, quando for retornar para essa função, que está nesse endereço aqui, ó, 7558FA29, o EBP vai estar apontando para esse 0060FF74. Ele vai estar apontando para onde a gente deve retornar depois de executar uma função. É basicamente para isso que serve o EBP. ESP significa Stack Pointer. Ele é o ponteiro para o topo da pilha. Esse topo de pilha aqui geralmente é quando você vai fazer... Quando você chama uma função, né, a pilha dessa função ela vai basicamente falar... Nossa, eu poderia abrir o Paint aqui para explicar isso, mas vamos lá, Paint. Eu não tenho uma ferramenta de design muito boa aqui no PC, mas tudo bem. Aqui no Paint, tipo, se a gente for pensar... quando você chama uma função, né? Eu não vou saber exatamente, eu não vou lembrar exatamente a ordem, mas tipo, quando você vai chamar uma função, a gente prepara essa pilha aqui, né? É como se fosse uma... Para o topo da pilha, a gente pode pensar nessa pilha como se fosse aquela pilha que a gente aprende em estruturas de dados, sabe? A estrutura de dados pilha. Então a gente vai empilhar aqui primeiro como que fala? As variáveis que são passadas como parâmetro, né? Marco, eu não sei o que é uma pilha. Qual que é a lógica dela? Ah, tá. Então, uma pilha, ela é uma estrutura de dados que, basicamente, quando você tem uma estrutura de dados, né, você vai querer fazer inserção, exclusão e consulta nessa estrutura. A pilha, ela serve basicamente assim, ó. Você tem um dado, né? E sempre que você for um conjunto de dados, né? Aqui vamos chamar isso aqui de um conjuntinho de dados. Cada bolinha é um dado. E aí, a gente vai dizer que esse aqui é o topo da pilha. O que é o topo da pilha? É a variável que está mais em cima. Pensa numa pilha como se fosse uma pilha de livros, sabe? Coloca uma pilha de livros aqui em cima da mesa, né? E aí, sempre que você for tirar o livro, você vai tirar o de cima. Esse é o topo da pilha. Se você retirar isso aqui, esse aqui vai ser o novo topo da pilha, tá? Então, É uma lógica que a gente chama de FIFO, né? Então, first isso, in, first out. Então, o primeiro elemento que você coloca vai ser o primeiro elemento que você vai tratar quando precisar. exatamente. Então é basicamente isso. Quando você tira esse elemento aqui, ó, vamos dizer que você tirou ele, né? Ele vai, agora o topo da pilha vai apontar para esse valorzinho aqui. Se você retirar ele vai apontar para o próximo, etc. Então, para que serve isso aqui, né? Eu não lembro exatamente a ordem, mas eu sei que na pilha ele vai empilhar aqui, antes de chamar uma função, ele vai empilhar os parâmetros que são passados para essa função, então P de parâmetros. Depois que ele empilhar os parâmetros, ele vai empilhar o endereço de retorno. Agora, eu não tenho certeza, vou ser sincero, eu não tenho certeza se primeiro ele coloca ou o endereço de retorno ou os parâmetros. Mas acho que isso aqui não vai importar tanto para a gente nesse momento, tá? Era só para dar uma explicadinha mais ou menos sobre isso.
Eu vou colocar aqui não salvar e vou voltar para cá. Mas é basicamente isso. O stack pointer vai apontar para o topo da pilha. Então, quando você chama uma função, ele vai montar uma pilha contendo os dados, né, os parâmetros e o endereço de retorno, porque depois que aquela função for chamada, ela tem que saber para onde voltar. E aí vai estar nesse ESP aqui, essa pilha de coisas, certo? E a gente tem esse ESI aqui, que significa Source Index. É o ponteiro para uma string de origem. Agora, tipo, quando você vai copiar um dado para outro, né? Essa aqui é o ponteiro para string de origem, de onde esse dado vai sair. E a gente tem a EDI, Destination Index, que é para onde essa string vai chegar, certo? Então, essas duas aqui trabalham juntas, essa e EDI. E o ape, que é o Extended Instruction Pointer, é o que em OCD, agora OAC 1, né, a gente chama de Program Counter, que ele é basicamente um ponteiro para a próxima instrução. Ele vai somando de 1 em 1, né, para executar essa função. Program Counter aumenta em 1 para ele executar a próxima função, entendeu? Então, são esses os ponteiros principais que a gente usa aqui no assembly. Mas é igual eu falei, o principal é esse EBP aqui que a gente precisa entender. Beleza? Então, se eu voltar aqui, o próximo passo nosso é encontrar o endereço de retorno que a gente deseja sobrescrever. Onde que vai estar esse endereço de retorno? Tá? Eu vou começar a executar esse código aqui para a gente entender. Eu vou dar um F8, que ele vai executando função por função. Tá? A gente está aqui agora. Eu vou dar um F8, isso aqui são coisas do sistema, e aqui ele chama a nossa função. Tá? Então aqui o que aconteceu? Aqui ele criou aqui ele criou a nossa, deixa eu botar no código, ele criou a nosso valor. Ele criou aqui com tamanho 32, tá? Esse move de word, ele está criando uma variável. E ele colocou 32 aqui porque 32 é 50 em hexadecimal, tá? E isso aqui, o debugger, ele só trabalha com hexadecimal. Então, ele colocou 32 aqui, ele está criando, tá? E a gente está aqui agora, certo? E aí, ele vai agora chamar o memset, né? Então, se a gente observar, ele vai colocar aqui, esse valor que está em ESP, deixa eu ver, acho que é isso. Em EBP, 0,65, acho que é esse aqui, ó. O valor que está em ESP, né, que é o nosso stack pointer, o ponteiro para o topo da pilha, ele é o valor que vai ser usado, porque ele vai chamar uma função memset. Então, o valor que está em ESP aqui é o que vai ser passado para memset. Então, ele está empilhando, e se a gente observar aqui, 60 FE50. Ele vai usar esse memset aqui para limpar essa sujeira de memória e colocar valores zero. Então, se eu der um F8... Cadê? Tá, ele não chamou ainda. Se eu der um F8, ele limpou. Ele limpou... Nossa, eu menti pra vocês. Não era o que estava aqui, é o que estava no EBP, tá? Porque... Nossa, eu viajei, foi mal, gente. Mas é o que estava no EBP, Base Pointer. Ponteiro para a base do stack frame. Então, serve para registrar o ponteiro para qual o sujeito deve retornar. Ele vai pegar esse valor que está em EBP aqui, essa variável 60F... Opa, não. 60... Ah, não, pera. Falei merda. Ignora o que eu acabei de falar. É no ESP mesmo, tá? Desculpa, é um pouquinho confuso esses ponteiros. Mas no ESP aqui é o ponteiro para o topo da pilha. E ele vai chamar essa função memset aqui. E no 60FE50 ele estava apontando para 60FE6Z. Que é aqui, 60FE6C, esse valor, 6D e 6Z. A partir daqui,
desse 00, ele setou 0 para todos os valores aqui, tá? Então, ignora, não tem nada a ver com o EBP, é o ESP. Porque o ESP foi passado aqui, o endereço que, né, colocou na pilha, porque ele usou esse ESP aqui para colocar o endereço que estava a nossa variável valor, tá? E chamou a função memset. Ele chamou a função memset para colocar 0 em tudo isso aqui. Então, agora eu vou dar um F8. Ele criou aqui insira um texto e vai escrever insira um texto. Então, se a gente vier aqui, ó, ele colocou insira um texto, né? Que aqui é essa parte. Então, voltando para cá. Aqui é a parte importante da coisa, tá? Porque o que acontece? Ó, se vocês observarem, ele vai começar a escrever aqui, ó, nesse 60FE, ó, 60FE6E, aqui, ó, nesses dois valorizinhos. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar porque é meio pequeno. Mas aqui é 60FE6C, então cada byte aqui tem duas casinhas, né? E 60FE6D e 60FE6E. Ele vai começar a escrever daqui, e qual que é o nosso objetivo? Sobrescrever o valor que está aqui, ó. Tá bom? Esse valor aqui é o valor de retorno da nossa função main, ok? Gente, Então, tá todo mundo entendendo até aqui? é um pouquinho complicado, gente. Por favor, perguntem. Eu tenho uma dúvida. Hum. Mencionado no começo que para fazer a exploração de binários normalmente precisa encontrar código vulnerável. Só que a princípio a gente só vai ter acesso ao código já compilado, certo? Então, como saber se seria vulnerável ou não se não tem acesso ao código escrito? Geralmente, quer explicar, Fukuda? A gente vai falar de engenharia reversa aqui, né? Você vai saber melhor que eu. Sim. Então, no caso, um dos jeitos mais fáceis de você ver... Eu vou dar um spoilerzinho aqui rapidinho. Então, se vocês quiserem pular pra minha janela. Mas... basicamente... Tipo, por exemplo, esse BOF, esse BOF aqui... Eu tenho certeza que ele é vulnerável, né? Mas no caso eu não saberia dizer muito bem. Como que você faz pra ver se ele é vulnerável ou não? Então, no caso, eu posso rodar o BOF e aí ele pede por um input pra mim. Uma das coisas que eu posso fazer pra testar buffer overflow é simplesmente eu pego e eu taco um monte de A. E aí o que ele vai fazer se houver algum buffer overflow, ele vai estourar a pilha, ele vai sobrescrever o endereço de retorno, e quando ele for tentar retornar para o lugar certo, ele vai dar pane, ele não vai retornar nada. Então aqui ele avisou que teve um stack smashing. Então quer dizer que ele não limitou os inputs que ele recebeu. Ele só recebeu tudo. Então aqui tem um buffer overflow. Normalmente é desse jeito que você vê. É a forma mais simples. Sim. Ok. Então, voltando aqui, a gente quer sobrescrever esse valor aqui, ó. 60 é esse valor aqui, né? Que é o retorno da nossa função. Ó, se a gente observar aqui no EBP, como que a gente pode ver isso? O EBP está apontando para 60FEA8. Então, vai ser logo após esse 60FEA8 aqui, que vai estar o nosso endereço de retorno, que é o que a gente quer sobrescrever, tá? Então, basicamente, ó, se a gente voltar aqui na nossa colinha, deixa eu apresentar aqui. Depois que a gente encontra o endereço de retorno que deseja sobrescrever, a gente tem que descobrir o tamanho da string. Eu deveria ter colocado o número de caracteres aqui, o tamanho da string é meio feio. Que deve ser colocado para sobrescrever o endereço, tá? Porque aí, qual que é a ideia? Ele tem essa nossa variável valor, ela vem até aqui, ó. Até esse lugarzinho aqui. Mas ele permite a gente escrever mais do que isso. Então, a gente precisa saber quantos dados a gente precisa escrever para conseguir sobrescrever esse valor aqui exatamente. Eu poderia fazer isso aqui na mão, tipo, vir aqui e escrever um monte de A. Peraí que eu tenho que dar mais um F8 aqui. Poderia vir aqui
Ah, meu Deus. Ele não chamou gets ainda. Tá. Eu poderia escrever um monte de A aqui. E aí eu ia ter que ver aqui se ele sobrescreveu, igual o Fukuda falou. Ele não vai. Se a gente colocar um monte de A, aqui vai ficar 41, 41, 41, 41. Não, 41 é A maiúsculo. Acho que A minúsculo é 61, se não me engano, não lembro. 63. Não sei exatamente. Mas ele ia ficar com um monte de valor aqui que não. Aí ele ia tentar retornar, não ia achar nenhum lugar para retornar e ia quebrar. Tá? Mas eu vou fazer de uma forma mais rápida, que tem ferramentas que ajudam a gente aqui. Então, se eu escrever aqui no Google Buffer Overflow Pattern Generator Online, eu posso entrar nesse primeiro site aqui, e esse aqui eu acho muito bonito. Tipo, aqui a gente vai gerar um padrão, tá? Como é que esse site funciona? A gente vai gerar um padrão de letras aqui, né? E aí, a gente vai vir direto aqui nessa variável 60FE, 60FAC e ver qual é o valor que está sendo sobrescrito aqui, tá? Aí a gente vai simplesmente pegar o que está escrito aqui, colocar aqui, e aí ele vai saber quantos valores que a gente precisa para chegar no nosso endereço de retorno. Então, eu vou gerar, sei lá, eu acho que 100 dá e sobra. Eu vou pegar esse string zone aqui, e aqui, deixa eu apagar isso, e Ctrl V. Então, se a gente observar aqui, ó, na nossa pilha, a gente quer ver quais caracteres vão estar aqui em 60FE-AC, ok? Então, eu vou deixar aqui e dar um Enter. Ele escreveu em 60FE. Cadê? Me perdi. 60FE-AC, aqui. Então, ele sobrescreveu com 31, 63, 41, 30, tá bom? É esse valor que eu vou colocar aqui no Buffer Overflow Pattern Generator, tá até aqui de ontem que eu fiz, 31, 63, 41, 30. E aí ele sobrescreve com 62 valores, tá? Então, qual que é a ideia? Ele vai conseguir chegar aqui no 60FE-AC depois de 63, 62? 62, depois de 62 caracteres aleatórios que tiverem sido escritos aqui, ok? Então, se a gente voltar para cá, né? Eu acho que eu até pulei uma parte, mas descubra o tamanho da string que deve ser colocado para sobrescrever o endereço. A gente sabe que é 62. E aqui, no meu caso, eu vou descobrir o endereço para qual eu desejo sobrescrever. Isso aqui é muito particular para esse overflow, por quê? Porque, igual eu falei, a gente pode colocar esse endereço aqui, para qual a gente deseja sobrescrever, a gente quer sobrescrever para um shell script, né, que eu falei que é um código somente em hexadecimal que consegue executar coisas. Eu posso sobrescrever para outras partes de código, a gente pode sobrescrever para muitos lugares. No meu caso aqui, como é bem simplesinho, o que acontece? Eu quero sobrescrever para o começo da função Vitória, tá? O começo dessa função é aqui, ó, no push EBP. Você lembra que eu falei que o começo de uma função é sempre no push EBP. Aí, qual que é o endereço dessa função? 40, 15, 60, ok? Então, eu acho que agora eu já tenho tudo que eu preciso para começar a fazer a próxima parte, que é construir um exploit para explorar essa vulnerabilidade. Então, eu fiz um outro códigozinho aqui em C. Deixa eu... File, open... Tá tudo bem até aqui, gente? Dúvidas? Aflições? Acho que tá dando pra pegar. Acho. Não garanto. Tá. A gente falou, é um pouquinho mais difícil, mas quando vocês pegam o jeito, fica divertido. Uhum. Isso aqui é o que mais dificulta um pouquinho nisso aqui é saber assembly. Mas depois que você pega um pouquinho do assembly, fica mais fácil. Eu já deixei pronto aqui um código exploit.c, tá? Para deixar a nossa vida mais rápida aqui, porque eu já estou quase estourando meu tempo. Mas o que é a ideia desse exploit? O que eu vou fazer, basicamente, é fazer uma função que escreve no terminal alguma coisa, né? E aí, a saída do que está sendo escrito aqui, eu vou colocar para ser o input da minha função, aqui, da minha função main, ok? Vai ser o que vai colocar nesse input aqui. E aí, como eu já sei exatamente o número de
o número de caracteres que são para ser sobrescritos, que é 62, e o meu endereço de retorno, eu consigo criar esse exploit. Eu criei 3 strings aqui, command, que vai ser o endereço, que vai ser o que vai ser escrito na tela. Eu criei esse address aqui, que é um endereço, né? E o endereço de retorno. Na verdade, isso aqui deveria ter um outro nome, porque isso aqui a gente só coloca para encher linguiça. Mas o que eu fiz? Eu coloquei. Eu zerei a minha variável command, né, com a memset. Eu coloquei aqui 100, ó, ela é de tamanho 100, né? Eu coloquei 100 tamanhos de char sem sinal, um silent char, né? Char sem sinal, só positivo. Eu coloquei vários zeros aqui, ok? Eu preenchi essa variável com zeros. Aí, a próxima coisa que eu vou fazer, eu preenchi a minha variável endereço, né? Que na verdade deveria ser qualquer outra coisa aqui, menos endereço, porque isso aqui não é o endereço, mas tudo bem. Isso aqui é o que a gente faz para conseguir chegar até o momento de ser sobrescrito o endereço de retorno. Eu sei que são 62 chars, ok? Então, eu coloquei aqui 0x41, que é A maiúsculo em hexadecimal. Então, ele vai preencher a minha variável endereço aqui com 62 A maiúsculo. Por que 62? Porque 62 é o que a gente encontrou aqui no Pattern Generator para chegar ao momento de sobrescrever a nossa pilha, tá? Volta para cá, porque a gente vai ver mais coisa. Ok. Aí, depois que eu preenchi aqui, eu vou colocar com esse string copy aqui, eu vou copiar para minha variável comando esse echo, que serve basicamente para, ele fala, escreva o que está aqui na minha frente, tá? E aí eu copiei para comando o endereço, então agora a comando, aqui a command está com echo e 62 A maiúsculo. E agora eu passo para cá o endereço de retorno. Eu deixei para explicar o endereço de retorno para o final porque é o mais complicadinho. O que acontece? Aqui a gente pode ver que está escrito 401560. 401560 é o endereço da nossa função. Mas aqui em hexadecimal isso é meio que lido ao contrário. Eu sinceramente não sei explicar o porquê, mas ele é meio que lido. Os bytes são lidos de trás para frente. Então ele vai ler primeiro aqui no input, né? Ele vai ler, se a gente colocar aqui 40, 15, 60, se a gente colocar exatamente 40, 15, 60, aqui vai ficar ao contrário, vai ficar 60, 15, 40, ok? Então vai ficar ao contrário, ele não vai achar a função. Então aqui basicamente a gente escreve e o endereço meio que ao contrário, byte a byte. Fica 60 em hexadecimal, 15 e depois 40, ok? E aí eu coloquei para printar aqui, só para mostrar, e aí eu coloquei esse system aqui, ele vai basicamente tratar uma string como um comando do terminal. E aí ele vai pegar system e vai pegar command. Ele vai pegar system e escrever e executar o que tem aqui dentro. O que tem aqui dentro é só escreva 62 valores aleatórios e depois o meu endereço de retorno. Tá? Eu vou... Deixa eu executar essa função aqui. Inclusive... Agora eu fiquei na duvidinha, mas eu acho que é aqui mesmo. Tá, ok. Eu vou pegar essa função. Aqui, eu deixei até um print aqui, pra vocês verem como ele funciona também. Só para abrir aqui no terminal, no CMD. Vai ser difícil. Não vai ser difícil. Deixa eu ver aqui, exploit. E cd para cá. Aqui, o nosso executável tá aqui, ó, exploit.exe. Então, se eu escrever aqui exploit.exe, e ele roda no tempo dele. Como que ele demora tanto tempo para rodar isso? Ele não printou. Eu acho que não é o que tá aqui, é o que tá dentro de bin, cd bin e cd
debug. cd debug. Acho que é esse exploit aqui. Deixa eu ver. Isso é esse exploit. Então ele vai printar 62A aleatório e isso aqui. Isso aqui são meus valores de 60, 15 e 40 em hexadecimal, são valores totalmente aleatórios, mas é isso. Então, aqui a gente já está pronto para executar a nossa função. O que eu vou fazer? Deixa eu dar um build de novo aqui, compilar de novo. Ah, tá aberto. Tá, ele tá aberto aqui, deixa eu... Igual, deixa eu copiar isso aqui de novo, para não precisar copiar de novo. Ctrl C e Exit. Deixa eu agora ele vai buildar. Não, ele tá aberto em outro lugar. Será que ele tá considerando... Putz, não sei onde ele tá aberto. Enfim, deixa eu parar a execução aqui do debugger e tentar cmd cd Ctrl V. Tá, deixa eu tentar agora de novo dar um build. Ok, eu não sei porquê, mas era isso. Tá, então... Nossa senhora. Então, deixa eu só colocar aqui, então, exploit.exe e ele printou. Ok. Eu tirei e ele está só chamando esse system aqui que vai escrever com o echo. Ok. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse exploit... deixa eu passar para a pasta do... aqui, no Ash in the Shell. Deixa eu dar um dir, eu quero passar para a pasta... aberta 4, dir... cd bin, cd debug e dir. Ok, a gente tem o buffer overflow aqui. Então, deixa eu dar um cls, e aí eu quero colocar o quê? Eu quero executar aquele valor, né? Então, ó, aqui, barra exploit.exe. O que isso aqui está fazendo, tá? Ele está indo nesse valor aqui, nesse caminho todo, executando exploit.exe, e eu vou dar aqui um pipe, e agora eu vou executar o meu bof.c. Se eu dar um enter, bof.c não, bof.exe. E aqui a gente conseguiu sobrescrever, tá vendo? Ó, a gente colocou esse exploit.exe dentro do input da minha bof.exe, e aí ele fala, você enviou isso aqui, né? Aí ele veio, sobrescreveu esse endereço de retorno aqui, o endereço de retorno da função main. Ele sobrescreveu, mas não desse aqui, desse código. Ele sobrescreveu o endereço da função main para o endereço dessa função vitória aqui, e aí ele printou o finge que tem uma flag. Vocês podem observar que, em momento algum, esse valor é chamado, essa função vitória é chamada aqui dentro. É basicamente assim que funciona um buffer overflow. A gente segue esse passo a passo aqui, né? Encontra um código vulnerável, abre esse código num debugger, explora esse código vulnerável no debugger, né? Encontra, né, ele. Depois a gente encontra o endereço de retorno que a gente deseja sobrescrever. Nesse caso aqui era o endereço da nossa main, tá? Depois a gente descobre o tamanho da string que deve ser alocada para sobrescrever o endereço, que no nosso caso era 62, certo? E depois a gente descobre o endereço para o qual a gente quer sobrescrever, que era o endereço dessa função. E depois a gente constrói um exploit para explorar isso, que no nosso caso era simplesmente escrever algo que sobrescrevia o nosso endereço de retorno com esse valor aqui. E depois a gente chama a função, né, passando o exploit como input. É basicamente isso, tá? É um pouquinho complicado essa parte aqui, mas basicamente isso é um buffer overflow. Eu acho que tá bom da minha parte, eu devo ter gastado bastante tempo, não exatamente uma hora, mas bastante tempo. E eu acho que agora a gente vai ter Fukuda fazendo CTFzinho sobre isso aqui, para
para fixar um pouco mais o conteúdo. Vocês têm alguma dúvida até o momento? Isso daí foi bem complicado. É bem... Mas é isso. Vocês têm alguma Complicado dúvida? foi, mas eu acho que deu pra pegar a ideia. Tá, beleza. Boa. Então tá ótimo. Acho que da minha parte era isso. Eu vou deixar vocês agora com o Fukuda, tá bom? Obrigada, amigo Marco. Foi Valeu, ótimo. gente. Agora eu sei o que é exploração. Bem-vindos à minha tela. Então, na minha parte eu vou pegar um pouquinho dos conceitos do que o Marco falou. Eu também vou enfiar algumas coisinhas aí. E então vamos começar por esse primeiro aqui. Esse daqui é o spoiler que eu tinha dado pra vocês, né, do Buffer Overflow. Então, esse primeiro daqui, ele é um desafio do Pwnable. Então, o Pwnable é um desses sites de CTF. Como vocês podem ver, tem vários. E nesse daqui eu vou mostrar um pouquinho desses 4 primeiros aqui pra vocês. Então, vamos começar primeiro com esse terceiro aqui, já que vocês estão com o Buffer Overflow quentinho na cabeça, vocês sabem como funciona agora um stack, vocês sabem como funcionam as coisas. Então, vamos lá. Primeiro, ele dá um texto pra gente. Então, minha avó falou que Buffer Overflow é uma das vulnerabilidades mais comuns em software. Isso é verdade? Então a gente já tem aqui a nossa dica de que isso daqui é um Buffer Overflow. E aí ele fala pra gente baixar esses 2 arquivos, um executável e um código-fonte. E aí, se a gente tiver o exploit pronto, então se a gente souber qual é o offset, o tanto de caracteres que a gente tem que colocar, se a gente já sabe qual é exatamente a memória, o endereço que a gente tem que colocar, a gente pode tentar testar esse nosso exploit, né? Então, aqui eu já tenho o executável e o código-fonte. Então, a primeira coisa que a gente pode ver é a gente pode tentar dar uma olhada nesse nosso código-fonte aqui. Então, o código-fonte, ele vai ter uma função que ele recebe um inteiro, que é uma chave, e ele vai ter o nosso main. O nosso main, ele chama a nossa função com um valor hexadecimal, deadbeef. E aí depois ele retorna, né? E aí aqui dentro dessa função, aqui a gente tem um getS. Então a gente já sabe aqui mais ou menos qual é o nosso alvo, né? Só que nesse caso, a gente não tem que retornar para alguma outra função que não foi chamada. O objetivo desse desafio, dessa challenge, é a gente conseguir entrar nesse if. Então vocês veem que a gente recebe aqui, a gente chama a função deadbeef, ou a gente chama a função func com deadbeef. E aí ele recebe aqui como key. E você vê que nessas 3 operações aqui que a gente faz quando a gente entra, nenhuma delas interage com o key. E aí logo depois aqui ele testa o key. Então o key ele é dado como deadbeef pra gente. E aí depois a gente mexe alguma coisa num buffer aqui. Mas a gente não interage diretamente com o key. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que descobrir um jeito de mudar o valor de key para que ele consiga entrar aqui dentro desse if, pra gente conseguir então executar uma shell, né? E aí, aparentemente, quando a gente executa a nossa shell, a gente vai nesse lugar aqui, a gente vai conseguir ter meio que controle do programa que está rodando lá na máquina, no servidor deles, né? Então vamos ver um pouquinho como é que funciona. Então, primeiro, a gente roda BOF e a gente tenta ver alguma coisa. A gente taca alguma coisa, ele fala na... E aí se a gente tenta atacar alguma coisa maior aqui, ele dá um stack smashing, certo? Nesse caso, o stack smashing é um tanto quanto pequeno. Não é esse. O stack smashing é um tanto quanto pequeno porque a gente só tem 32 caracteres no nosso buffer, certo? Então a gente pode pegar e a gente pode tentar dar um disassemble nesse código. Vamos ver o que ele está fazendo por debaixo dos panos, né? O que está acontecendo nos registradores, esse tipo de coisa. Existem vários programas que fazem isso.
o Marco usou um deles, eu no caso vou usar o outro. Eu vou usar o GDB, que é o GNU Debugger, e ele serve para você meio que debugar códigos em C, em C++, tudo em Linux, né? Executáveis no geral. Primeiro, a gente consegue ver através do comando file que esse nosso BOF, ele é um executável ELF de 32 bits, né? E aqui tem várias outras informações sobre ele, né? Ele é dinamicamente linkado, não sei o que lá, mas nada disso meio que tem um tchan, sabe? Então a gente só tem que entrar e ver mesmo o que ele tá fazendo, o que tá acontecendo. Então a gente entrou aqui no BOF, e no BOF a gente consegue tentar ver se ele tem algum tipo de main. Então a gente pode tentar dar um disassemble no main para ver o que acontece. Então, sim, ele tem um main. Então, a mesma coisa que estava acontecendo lá com o... Pera aí. Eita, pô, errei a senha. Então... Documentos, encontro aberto, Pawnable, 3BOF. A gente consegue ver que ele está aqui na função main. Então, o que está acontecendo aqui? Nessa função main, ele está definindo algumas coisinhas aqui no começo. E, por último aqui, ele chama essa... Ele primeiro move o valor deadbeef para dentro do stack pointer, que é o ESP. E aí, por último, ele chama a função, certo? Então, o valor deadbeef, ele vai estar dentro do stack pointer. E agora, a gente pode dar um disassemble na func para ver o que a func tá fazendo, certo? Então, ele pega o base, ele empurra o base pointer pro stack, ele puxa o base pointer pro stack pointer. Então, ele pega o final do stack da função passada e coloca como começo do stack dessa função atual, certo? Então ele basicamente ignora o que estava anteriormente, ele deixa o que está lá e ele faz um outro stack, certo? E aí nesse stack, o que ele vai fazer? Ele vai fazer algumas coisas aqui. Então, primeiro, ele vai subtrair 48 hexadecimais do stack pointer. O que ele está fazendo ele está pegando e ele está fazendo um espaço entre o stack pointer e o base pointer. Então, quando você meio que tira o espaço do stack pointer, você está distanciando ele do base pointer e você está fazendo meio que um buffer ali. Então, esse daí, entre o base pointer e o stack pointer que a gente tem o nosso buffer. A gente tem os nossos 32 caracteres aí que a gente pode colocar, certo? Depois a gente move 14 hexadecimal para EAX. A gente faz algumas coisinhas e aí aqui ele vai fazer a nossa primeira chamada. Então essa chamada provavelmente é o printf desse código. Então esse mais 24 aqui é o printf. Depois ele faz algumas coisas, ele chama outra função que provavelmente é o getS. E por último, ele compara o valor café baby, que é, no caso, essa daqui, com o valor que está a 8 de distância do base pointer. Então, aparentemente, ele pega aqui o valor que foi empurrado pela função anterior. Então, se vocês lembrarem aqui, ele moveu o valor deadbeef para o stack pointer, que era, e aí no caso depois aqui a gente mudou o stack pointer, a gente empurrou para o base pointer. Então o stack pointer antigo, que é onde a gente tinha colocado o deadbeef, é o base pointer atual, certo? E aí então aqui no base pointer atual a gente pega os 8 caracteres do base pointer, os 8 bytes, e a gente compara com o café baby. Então a gente compara aquele valor lá com o café baby. E aí a gente pula, caso os dois não sejam iguais, para a função 63. Então a gente vai pular para cá, caso ele não seja igual. E aí, então, isso daqui é o caso dê certo e ele entre no if. Então é aqui que a gente quer chegar, certo? Então a gente tem que vir aqui, a gente tem que comparar aqui. Essa comparação tem que dar certo. E aí depois a gente tem que ir, beleza? Então, vamos lá.
eu vou parar bem aqui, antes na verdade, eu vou parar bem aqui depois do compare. Não. Logo depois do getS. Então, quando ele passar no getS, ele para o meu negócio. Então, eu coloco um breakpoint nesse lugar ali. E aí eu vou rodar o meu código. Então, run. E aí, droga. Vamos sair de novo. Entrar no GDB. Primeiro, eu começo o programa aqui. E aí depois eu coloco um breakpoint ali naquele lugar, certo? E aí agora eu vou rodar até ele não ir mais, tá? Disassemble, funky. Cadê você? Então, antes daqui do compare, né? Então, breakpoint nessa posição. Cannot insert breakpoint 1. Tá dando erro no breakpoint 1. Tá. Então, start I. Ele começa o debugging. Disassemble funky. Aí aqui, depois do getS, vamos fazer um breakpoint aqui. E aí agora eu vou continuar a minha rodada. Então o start I, ele inicializou e ele parou bem na primeira instrução. Antes da primeira instrução ele parou a execução do código, né? Então ele já está rodando e aí a gente não usa o R, a gente usa o C. Uma coisa, vocês estão vendo? Talvez esteja muito pequeno o caractere. Tá dando pra ver. Beleza, Sim, beleza. tá de boa. Então a gente continua. E aí agora sim, ele vai pedir pelo input, certo? E aí a gente pode, no caso, a gente já sabe que aqui tem um buffer overflow. Então o que a gente pode fazer? A gente pode pegar a técnica do Marco de fazer um padrão. Mas já que eu sou tryhard, eu vou fazer o padrão aqui mesmo. Então eu vou pegar todos os caracteres de A até Z. E para cada caractere eu vou ecoar 4 desses caracteres. E é isso. Então ele vai ficar desse jeito. Só que no caso eu só quero que ele ecoe aqui na mesma linha. Então eu não quero uma nova linha. E aí então no caso ele vai me criar aqui esse padrão. Que eu posso no caso vir aqui e usar esse padrão, certo? Por que desses 4 caracteres, né? Porque cada caractere ele é 1 byte e aí a gente está testando inteiros e cada inteiro é 4 bytes. Então, provavelmente, se a gente conseguir sobrescrever aquele lugar ali, o key, ele vai sobrescrever com um caractere só, certo? Então vamos testar isso, né? Vamos colocar aqui. Então pronto, a gente colocou e aí ele entrou no breakpoint. Então agora no breakpoint a gente consegue ver algumas coisas, certo? Então em específico a gente quer ver o base pointer mais 8. Então a gente quer ver o que tem ali. Então eu vou explorar o 4 hexadecimais nesse lugar aqui. Então, eu vou... Na verdade, então, base pointer mais hexadecimal 8. Ou 8. E aí você consegue ver aqui, ó, que no caso, ele sobrescreveu com XEs. XE. Certo? E aí isso daqui é o nosso key. 6Z, né? 6Z, exato. Então a gente sobrescreveu com 6Z o valor aqui do EBP. Pera. Assembly. Então, para facilitar a leitura, normalmente o pessoal eles usam essa coisa, esse representação. Então, se for ver antigamente, tava, tipo, meio com uns negócios estranhos. Então aqui seria, tipo, 0x8 porcentagem EBP, meio estranho. Aqui a gente consegue ver mais fácil que, no caso, ele tá comparando a posição EBP mais 0x8. Então, por isso que eu coloquei aqui quando eu fui
explorar os 4 hexadecimais, eu coloquei EBP mais x8, né? Que é exatamente a posição aqui que ele tá comparando com Café Baby, né? Então, ele está comparando aqui o valor que está dentro desse endereço com o Café Baby, né? Então, a gente consegue vir aqui e a gente consegue tentar ver qual é o caractere hexadecimal 6e. Então, o caractere hexadecimal 6e é o N. Então, a gente já sabe que a chave, se a gente quiser colocar a chave em algum lugar, a gente vai ter que colocar ela aqui no N. Então, a gente pode pegar do M até o A, que a gente sabe que é o que a gente precisa para chegar até lá, e a gente pode montar o nosso exploit desse jeito, né? Então, a gente pode dar um echo. Eu funciono na base do echo, gente. Então, a gente tem o nosso echo E aqui. E aí, depois desse echo E, eu vou querer colocar aqui, então, o nosso exploit, nosso payload, né? Então, no caso, a gente manda dead beef e a gente quer comparar com Café Baby. Então, aqui a gente tem que colocar Café Baby. Mas lembra do que o Marco falou também, que a gente tem que colocar em ordem contrária, porque ele escreve ao contrário na memória. Então, Café Baby. Então, B-E, B-A, F-E, C-A. Então, é o Café Baby. Beleza? Então, eu posso passar isso pro XXD, que é o negócio de hexadecimal, o impressor de hexadecimal, só para ver se está funcionando. Então, eu vou tacar o traço N, que vocês já viram que ele simplesmente não imprime uma nova linha ali no final. Então, se eu executar isso daqui, vocês conseguem ver que a gente tem aqui o nosso exploit. Então, são As, B, Cs, Ds, não sei o que lá, até o M. E aí, depois do M, aqui, que é o 6D, 6D, ele tem aqui o Café Baby. Então, esse daqui é o nosso exploit, certo? E aí, o que eu vou fazer? Então, ao invés de passar para o XXD, agora eu vou colocar pro EXPL. Então, expl.txt vai ser o arquivo com o meu exploit. Então, xxd exploit.txt, ele tem exatamente o negócio que eu tenho que colocar para ele funcionar. Então, vamos tentar fazer isso, certo? Então, eu vou dar um catch nesse exploit e eu vou passar esse input, essa saída, né, esse arquivo como input pro nosso código vulnerável. E aí então a gente consegue ver que ele deu um stack smashing detected e ele abortou. Então é um pouquinho estranho. Por quê? Porque no caso, se vocês voltarem no bof.c, vocês veem que quando ele faz a coisa, quando ele entra nesse if, ele roda uma shell. E aí nessa shell, o que ele tem? Ele tem você tem que mandar comandos, né? É uma shell. Então você tem agora o controle. Mas quando eu dou só um catch como entrada para o BOF, ele vai imprimir o que está no exploit, ele vai tacar como input para o BOF, e aí depois ele sai do programa. Por quê? Porque a gente não tem mais controle do negócio. O input era esse catch. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que ter um jeito de, depois dele rodar esse exploit, a gente pegar o controle desse input. Então o que a gente pode fazer? Ao invés de passar só o exploit como input, a gente pode passar o exploit, e aí depois a gente usa o catch traço. Certo? Eu não sei se vocês estavam aqui no primeiro dia, mas o catch traço, o que ele faz? Ele basicamente, eu pego o input e ele imprime esse input. Então é basicamente como se eu tivesse input no programa. Então a gente pode utilizar isso a nosso favor e executar desse jeito. Então o que ele vai fazer? Ele vai colocar o exploit pro executável e depois eu tenho controle. Então esse ponto e vírgula ele fala, então depois desse comando ele roda esse comando. E aí então eu vou rodar tudo isso que está entre parênteses como input para o BOF. E aí então a gente tem agora uma shell. Então a gente agora consegue fazer todas as coisas que a gente quiser nessa shell. Então aqui agora a gente tem um nosso exploit feito. E aí ele fala no readme,
se você tem o exploit feito, né, você roda agora ele no netcat ponable kr, não sei o que lá. Então se a gente der uma olhada aqui, ele é a mesma coisa que a gente fazia antes, né? Então ele tem o programa rodando ali. Então isso daqui é o programa. E aí o que a gente pode fazer é, ao invés da gente rodar com o nosso BOF aqui, a gente roda com o BOF deles. Então a gente roda esse BOF, o exploit está rodando, e agora se a gente der, por exemplo, um ls aqui, a gente consegue ver que a gente está no computador deles. E aí a gente consegue, por exemplo, dar um catch na flag. E aí a gente consegue a flag do desafio. Todo mundo entendeu, mais ou menos? Então, tipo, como que a gente faz para usar um buffer overflow, ter controle depois do input, depois que a gente executa o nosso exploit, todo esse tipo de coisa? Todo mundo pegou? Eu não... Peguei, velho. Achei muito da hora, na moral. Sim, acho que foi. Nossa, Foi da hora. muito massa. É bem complicado, mas é bem da hora. Beleza. Então, desse jeito aqui vocês conseguem, então, usar um buffer overflow a favor de vocês, né? Então, é isso. E aí, no caso, vocês podem também fazer do outro jeito. Vocês podem, ao invés de fazer isso, vocês podem usar algum tipo de shell script, não sei o que lá. Tem vários jeitos, assim, né? Esses daqui são alguns dos mais fáceis. Mas aí também a gente não vai dar o peixe pra vocês têm que pescar. E aí, então, agora eu vou partir um pouquinho mais para a parte de análise de código. Então, agora a gente vai ter mais códigos ou algumas coisas, assim, para nos guiar. Então, eu vou passar primeiro para esse FD aqui. Então, todos esses daqui são do Ponable, né? E aí a gente consegue dar uma olhada. Então, esse daqui primeiro. O que é um descritor de arquivos no Linux, mãe? Aí ele fala aqui que se você é um iniciante total, você pode dar uma olhada nesse vídeo, não sei o que lá. E aí ele te dá o acesso a um servidor deles. Então a gente pode entrar nesse SSH com a senha guest. Tá chovendo pra caramba aqui. E aí a gente tem um servidorzinho do Ponable.kr, né? E aí se a gente der um ls, a gente consegue ver que a gente tem a flag, a gente tem o executável fd e a gente tem o source fd.c. Se a gente tentar o mais óbvio, que é o cat na flag, a gente não tem permissão. Então a gente não consegue executar, a gente não consegue pegar essa flag direto. Então a gente tem que utilizar o fd para pegar a flag, beleza? E aí eu posso ler esse código fonte. E aqui a gente consegue ver que a gente tem um buffer já, parece promissor, não sei o que lá. Mas isso não é importante, tá? Então, o que acontece? Primeira coisa que ele vai fazer aqui é, se ele não tiver dois argumentos, então se você não passou nenhum argumento para esse programa, ele vai imprimir, cara, manda o argumento aí, velho, tô precisando. E aí ele sai. E aí se você tiver um argumento, o que ele vai fazer aqui? Então, ele vai pegar de arranjo de caractere. Então, esse A é string. Então, string to integer é o A-to-I. Então, ele vai transformar o teu argumento em um inteiro. Ele vai subtrair de 1, 2, 3, 4 em hexadecimal. E ele vai citar isso como file descriptor. E aí, depois, o que ele vai fazer? Ele vai ler desse file descriptor em buffer 32 caracteres. Então aqui a gente não tem um buffer overflow, né? A gente não consegue mexer em nada. A parte interessante aqui é esse file descriptor. Então a gente tem que ler desse file descriptor para saber o que está acontecendo. O que a gente pode fazer? A gente pode utilizar o manual do Linux para ver o que é esse read. Então eu vou primeiro pesquisar what is. Então o que é o read? Então a gente consegue ver aqui que o read é uma função que lê de um arquivo. Então, aqui ó, read from file descriptor, é esse daqui que a gente quer. Então, a gente pega uma 2, read, e aí a gente consegue dar uma lida um pouquinho melhor, o que ele faz e não sei o que lá. Então, ele lê de um file descriptor, não sei o que lá. Interessante, tá, tudo bem.
E aí, de novo, a gente tem que voltar um pouquinho às raízes, então, ao encontro 1, ao encontro 0, na verdade, né? Então, lembra que eu falei pra vocês que existem 3 tipos de interações com o terminal? Você tem o 0, que é o standard input, você tem o 1, que é o standard output, e você tem o 2, que é o standard error. Esses 3 inputs e outputs, eles funcionam como descritores de arquivos. Eles funcionam como file descriptors. Então, no caso, se você tentar ler dentro de um programa o file descriptor 0, quer dizer que você está lendo do standard input. Se você está escrevendo no file descriptor 1, quer dizer que você está escrevendo para o standard output. Então aqui, se a gente de algum jeito conseguir ler do 0, do file descriptor 0, então a gente vai estar lendo do standard input e a gente vai poder escrever o nosso próprio negócio. Certo? E aí aqui no final, o que ele vai fazer? Ele vai comparar o que ele recebeu do read, que está aqui em buffer, com o let me win. Então a gente precisa que buffer seja igual a let me win nesse string compare para a gente conseguir receber essa flag. E aí o que a gente tem que fazer? Então a gente tem que fazer um argumento que, subtraído com 1, 2, 3, 4, dê 0, que é o standard input. Então alguém tem algum chute aí de que número que a gente precisa? Qualquer coisa, gente. Tudo bem. Eu entendo. 28. 28? Eita, pô. Pode ser. Tá cortando. Ele falou 28. 28? Tá. Então eu vou aproveitar com 28. Então a gente tá com o file descriptor e a gente coloca 28 aqui. Então, não. A gente tem que saber mais sobre input e output de Linux, certo? Então, no caso, o que a gente tem que colocar aqui? A gente tem que colocar um valor no argv1 que iguale a 1, 2, 3, 4, certo? Então, no caso, o que a gente tem que passar aqui é 1, 2, 3, 4. Porque 1, 2, 3, 4 menos 1, 2, 3, 4 dá 0. E aí você pega o file descriptor 0, ele coloca aqui 0, e a gente consegue escrever o let me win direto no terminal pra gente conseguir pegar essa nossa flag, certo? Então, eu não sei o que é 1, 2, 3, 4, mas eu posso pegar e mandar o número 1, 2, 3, 4, que ele vai meio que transformar isso, o hexadecimal 1, 2, 3, 4 pra decimal. Então, eu só vou dar um echo aqui. Então, o que ele vai fazer? Ele vai transformar esse hexadecimal 1, 2, 3, 4 em 4660. E aí, agora, ao invés da gente dar echo, a gente vai passar pro FD. E agora a gente consegue ver que a gente agora está em controle. Então, agora a gente consegue escrever o let me win. E a gente consegue receber essa flag, entendeu? Então, a gente meio que escreveu o que a gente queria ali. A gente escreveu o let me win. Então, o que aconteceu aqui foi que a gente meio que tinha controle sobre esse FD e a gente sabia como ele funcionava. Então, a gente conseguiu dar uma olhada ali e ver, né? Com conhecimento de Linux e não sei o que lá que a gente já tinha. Beleza? Eu vou passar para alguns outros aqui, então. Eu vou passar para esse... Primeiro, eu vou passar para esse flag. Que esse daqui ele tem um pouquinho mais a ver com a parte de exploração de binário. Você não tem o código-fonte. Então, nesse flag, na verdade, ele é um executável. Então, vamos ver. O papai me trouxe um presente embrulhado. Vamos abrir ele. E aí você tem que baixar esse executável flag. E isso daqui é um desafio de reversing. Tudo que você precisa é do binário. Então a gente pode dar uma olhada nesse binário. A gente pode ver o que ele tem. A gente pode tentar executar. Então é isso que ele faz. Ele imprime I will malloc and string copy the flag here. Take it. Então, complicado, né? Será que vamos tentar usar um DBG nesse flag aqui, rapidinho. Então, start I. Ele começou aqui, a gente pode tentar um disassemble no main. Putz, ele não tem main.
Ele tá reclamando aqui que ele não tem esse símbolo. O que a gente faz agora? Oi? Dá pra tentar o Malloc, que ele mencionou lá em cima? O que seria tentar uma lock? O Malloc abre chave, fecha chave. Abre parênteses, fecha parênteses. Que ele fala, eu Malloc. Uma lock assim. Tipo, não tem um comando. Aonde que a gente colocaria isso? Tipo, o flag, basicamente, se a gente executa esse comando, ele vai imprimir o negócio e já sai, tá ligado? Pá! Ele pega e sai. Aí, ó, não tem muito o que fazer, sabe? Tipo, não tem aonde você colocar esse malloc e o string copy flags, né? Uma das coisas que a gente pode tentar fazer, que também é muito útil, é a gente pode tentar dar um strings na flag. E eu vou passar isso pro less pra gente conseguir ler. Então, aqui a gente tá basicamente lendo todas as coisas. Tem muito lixo, muita coisa com 3, 4, 5 caracteres muito estranhos. O que eu vou fazer, eu vou limitar pra só coisas que tem a partir de 10 caracteres juntos. Então, se tiver 10 ou mais caracteres juntos, então você imprime pra mim, né? Aqui a gente já tem muito menos coisas, né? Muito mais. Tem um abecedário aqui. Tem Lefon, eu não sei nem o que é isso. A gente tá chegando a umas coisas mais interessantes. Friday at 7 day. Coisas de verdade. Opa, tem uma coisa interessante aqui. Ó. Então aqui, ó. Esse arquivo é embrulhado com o executável e o packer de executável UPX. E aí, então, a gente fica com a pulguinha atrás da orelha. Mas vamos continuar, vamos ver se tem alguma coisa mais interessante aqui, certo? Se tem, sei lá, tipo uma flag, né, algo do gênero. Não, a gente já chegou no final. Tem uma função bonita aqui, tem uma pretty function, tem um frame begin, tem um não sei o que lá. Tá, legal. Esse UPX aqui eu achei bem interessante, né? A gente pode tentar dar uma olhada nesse negócio aqui. Então, voltando pra cá, a gente pode dar um UPX packer. A gente pode ver o que ele faz. Então, é um packer de executável para vários tipos de formatos diferentes. Compression rate, rápida descompressão. Então, basicamente a gente tem um executável comprimido ali, aparentemente. Tá, então, tudo bem. Vamos ver o que a gente consegue fazer com algum negócio de UPX. Então, vamos dar um search em UPX e ver o que a gente consegue achar. Então, a gente consegue achar duas coisas aqui de UPX. Um antivírus para Unix e a gente consegue achar aqui um Efficient Live Compressor for Executables, que parece ser o que a gente está procurando, né? O UPX UCL. No caso, eu já instalei. Mas se vocês quiserem também instalar. E aí a gente consegue dar uma olhada. Então tem esse UPX UCL. A gente pode dar um --help para ver o que ele faz aqui. Então ele recebe as opções aqui, um --o file, que pelo que eu chuto seja o output, e aí ele recebe algum arquivo ou vários arquivos aqui. E aí aqui são os comandos principais que você pode fazer. Então, ele comprime rápido, ele comprime melhor ainda, mas ele pode ser devagar. Isso daqui parece interessante. Então, ele descomprime. Então, vamos ver o que a gente consegue fazer com isso, né? Então, a gente pode dar o D. E aí, no output, a gente coloca o nosso flag descompilado. Decompilado. Que a Lari falou que não é descompilado. E aí a gente tenta decompilar a nossa flag, né? E aí a gente consegue ver que ele conseguiu dar unpack em um arquivo. E ele tacou aqui pra flag decompilado. E aí se a gente der uma olhada aqui, agora a gente tem dois negócios. Uma coisa interessante seria você dar um file no flag. Então a gente consegue ver que aqui ele não tem header, ele é
linkado estaticamente, 64, não sei o que lá. É muito pouca coisa, muito pouca informação. Então, se você der uma olhada... File. Se der uma olhada, isso daqui é que normalmente deve aparecer. Então, deve aparecer várias outras informações, certo? Então, isso daqui é um executável de verdade. Então, agora a gente tem nosso flag descompilado, decompilado. E aí, se a gente rodar esse nosso flag decompilado, ele faz a mesma merda, né? Então, voltando para as raízes, bora dar um strings nesse flag decompilado no less. Então, aqui a gente consegue ver que tem várias outras coisas que a gente não tinha visto antes, né? O que é isso daqui? UPX sounds like a delivery service. Então, não queria falar nada, mas isso daí parece uma flag. Mas o que a gente pode tentar fazer é a gente pode tentar passar por algum tipo de programa para ver o que isso daí tá fazendo, né? Então a gente podia tentar usar um GDB, mas eu vou fazer um negócio um pouquinho mais visual. Ainda vai ser no terminal, mas vai ser visual. Fica de olho. Então eu vou usar um programa chamado Radar E2 e eu vou tentar primeiro abrir o flag para mostrar como é que tava o flag. Então eu vou abrir em modo visual e eu vou mostrar para vocês o que ele estava fazendo. Então esses daqui são os comandos que ele vai rodar. Então aqui ele está na entrada do programa e aí logo na entrada ele chama essa função e aí ele vai fazer várias coisas de push, add, não sei o que lá, move, e ele vai chamar outra função aqui no final. E aí a gente pode tentar dar uma olhada, ver o que essas funções fazem, não sei o que lá. A gente também pode tentar vir aqui e tentar ver se a gente tem algum main, mas a única coisa que a gente tem são essas 4 funções aqui. Então, isso daqui é, pra quem tá meio perdido, isso daqui são os símbolos. Então são todas as variáveis, todos os registradores e todas as funções que estão registradas no arquivo. Então o arquivo sabe que existem essas 4 funções, certo? Sem contar com a função entry 0, que é a função padrão de entrada. Então todos os programas executáveis vão ter esse entry 0. E aí a partir desse entry 0 ele pode chamar, por exemplo, a main, que é onde o seu programa normalmente fica, né? E aí ele só tem 4 coisas. E aí se a gente der uma olhada agora no flag de decompilado, ele vai analisar um pouquinho o executável. Eu acho que ele já analisou o suficiente, né, filho? Vamos lá. Anda. Tá. Eu cansei. E aí o que ele vai fazer? Aqui a gente consegue dar uma olhada de novo nas coisas, mas agora a gente consegue ver que ele tem vários outros símbolos. Então a gente pode tentar procurar pelo main. Ele não tem main. Será que eu devia ter esperado? Meu Deus do céu. Que morte horrível. Tá. Eu ia tentar mostrar esse negócio, que é um pouquinho bonitinho e tal, mas eu vou mostrar pelo GDB. Então aqui a gente consegue ver que ele agora tem o main. Então a gente consegue descompilar o main. E aqui no caso ele tem um negócio que é uma flag. Então o que a gente pode fazer, a gente pode tentar explorar essa string que tá aqui. No caso ele não mostrou muita coisa não. Talvez isso daqui, exato. Então agora aqui a gente consegue ver que a gente viu a flag. Então eu explorei na memória por uma string. Então essa é a string, lembra que x era hexadecimal. E aqui a gente também consegue do mesmo jeito a flag, que no caso é essa string aqui. E é isso. Então a gente tem aqui a nossa flag, beleza? Todo mundo... Eu só tô brincando um pouquinho com os binários aqui, com as coisas, né? E eu vou passar por um último aqui então. Que é esse read, esse collision aqui. Então esse collision aqui ele é um pouquinho mais interessante. Vamos ver. Oi? Guest é a senha. E aí então do mesmo jeito que tinha o fd, a gente tem esse call. Então a gente pode primeiro dar um cat nesse call.c e a gente pode ver qual é o código fonte desse negócio aqui.
Então, nesse código-fonte aqui, o que a gente vai ter? Se a gente não receber 2 argumentos, que nem na primeira vez, ele fala que a gente precisa de uma senha. Caso contrário, ele retorna 0. E aí depois, se o tamanho desse argumento for diferente de 20, ele fala que o tamanho deveria ser 20. Então, tá, a gente já sabe que a gente precisa de um string de 20 caracteres. E aí depois ele testa para ver se hashcode é igual ao check password desse argv1. Então, a gente precisa que isso daqui seja verdadeiro para a gente receber a flag, certo? Então vamos lá. Primeiro, o que é esse hashcode? Esse hashcode, ele está definido aqui. Então ele é esse 21dd09ec, né? Então isso daqui, o resultado dessa chamada de função com a nossa string tem que resultar em 21dd09ec. E aí a gente tem que ver aqui o que isso daqui faz. Então ele recebe um string. E aí a primeira coisa que ele vai fazer ele vai transformar essa nossa string de caracteres em uma string de inteiros. Então vocês lembram que um caractere, ele tem 8 bits, ele é 1 byte. E já um inteiro, eles são 4 bytes. Então se a gente tem 20 caracteres ali, a gente tem 5 inteiros, né? Que aí a gente junta de 4 em 4 caracteres e a gente tem um inteiro. Então, a gente tem 5 inteiros ali. E aí, o que ele vai fazer para cada i de 0 até 4, ele vai somar no resultado esse inteiro na posição i do nosso ponteiro de is aqui. Então, ele basicamente pegou o nosso string, transformou em um ponteiro de inteiros. E agora a gente tem 5 inteiros que na verdade eram caracteres e tudo ficou estranho. E aí no final ele retorna res. Então res é a soma desses inteiros que eram os nossos caracteres aqui. E aí então isso daqui é meio que uma, entre aspas, função de hash. O que a gente tem que fazer aqui a gente tem que forjar uma senha que o resultado nessa função aqui seja igual ao hashcode, certo? Então a gente tem que lembrar algumas coisas. Então, primeiramente, uma string em C, ela termina no 0. Então, se a gente colocar 0 em algum lugar, a gente podia tentar colocar tipo 0 nos 4 últimos inteiros e só colocar esse valor no primeiro. Mas quando você coloca o 0 em algum lugar na sua string, ele para a string naquele ponto, né? A string é zero terminated. Então, quando ele for tentar rodar para ver o tamanho da string, não vai ser 20. Mesmo que você passe 20 caracteres, né? Se você for passar 0, ele vai dar 0 ali e ele não vai rodar. Então, a gente tem que seguir alguma outra coisa. A gente tem que saber que a gente sabe que a soma dos nossos 5 inteiros ali tem que dar isso. Então, uma das coisas que a gente pode fazer a gente pode tentar dividir esse inteiro aqui em 5. E aí o que a gente pode fazer? A gente pode pegar esses 5 e a gente pode dividir nos 5 inteiros, nos 5 espaços que a gente tem ali para um inteiro na nossa entrada. Isso é um pouquinho muito estranho. Então, todo mundo entendeu até agora qual é a ideia, o que a gente tem que fazer aqui? Tipo... Acho que sim. Isso daqui é magia negra de C. Então, é um ponteiro. Então, se você tinha caracteres, você pode transformar para inteiros e vice-versa, não sei. Então, é um pouquinho estranho você meio que pensar, tipo, tá, eu mandei caracteres, mas agora ele tá tratando como inteiros, né? Mas aí a gente tem que pensar desse jeito. Para isso, eu vou usar meu bom e velho amigo Python 3. Então, o que acontece eu posso ver isso daqui e ele é esse número aqui. Então, a gente tem que dividir esse número em 5. Já vi que não vai dar certo, porque ele termina com 4, né? Mas vamos lá. Então, o que acontece ele vai dividir os 5... Se a gente dividir em 5 diferentes caracteres, ou em 5 diferentes inteiros, todos esses inteiros têm que dar isso daqui, menos o último.
E aí pro último, a gente pode adicionar mais 4. Então a gente pode ignorar o decimal nesses daqui. Então para todos os 4 primeiros inteiros a gente coloca esse valor aqui. E pro último inteiro a gente coloca esse valor aqui mais 4. Certo? E aí a gente vai montar o nosso inteiro, ou nosso caractere desse jeito. Nossa senha, né? Nossa string desse jeito. Então, vamos tentar fazer desse jeito, né? O que a gente pode fazer é a gente pode pegar isso daqui e a gente pode transformar isso daqui de volta para hexadecimal. Então, eu vou transformar isso daqui... Pô, isso daqui não tá em hexadecimal, eu quero transformar. Então, ele é o decimal, não sei o que lá, ele vai ser o hexadecimal 6C, 5C e C8. No caso, a gente precisa ter o negócio completo, então no caso a gente teria que colocar um 0 à esquerda aqui, para ele completar os 4 bytes, né, que ele precisa. Então a gente pode... Eu vou passar aqui e colocar um negócio. Então 0x, e aí aqui tem que ser isso daqui. 06, C5, C6, CE, C8. E aí se a gente passar, no caso, no XXD, a gente consegue ver que é exatamente isso que a gente recebe, né? Esse 0A, ele é a nova linha, né? Então se a gente não quiser a nova linha, a gente só taca o traço N. Pronto. Então aqui a gente tem o nosso negocinho, né? A coisa que a gente precisa passar. A gente precisa passar isso... no caso, 4 vezes, e da quinta vez a gente precisa passar, só que não com 8, mas no final aqui. Então, ao invés de 8, aqui tem que ser C8 mais 4, que aí no caso vai dar 9ABC. Então, ao invés de 8, eu tenho que colocar C ali. Então, vamos lá forjar esse nosso negócio, né? Então, o que a gente vai fazer a gente vai rodar o nosso collision com o resultado desse nosso monstro aqui, né? Ô, droga. Não. Sai. O que aconteceu? Então, eu vou pegar isso daqui. Eu vou colocar mais 2, 3, 4. E aí no quinto, ao invés de 8, a gente coloca C. E aí esse daqui é o nosso string, é a nossa string de 20 caracteres que a gente tem que colocar pra bater o hash. Então a gente vai ter uma colisão de hash. Que tipo, eu duvido que a senha do cara seja essa, mas essa senha também dá o mesmo hash, né? Então meio que não importa. Não. O que ele... Eu não vou conseguir contar. O que eu... vamos trocar de linguagem. Ao invés de usar um echo, aqui eu vou usar um Python 2. Print. Aí então eu vou imprimir isso daqui. 06 XC1 CE XC8. Então ele vai imprimir isso daqui 4 vezes, mais... Ao invés de C8 vai ser CC. O que eu fiz? Eu fiz de novo esse tipo de coisa. Eu tenho mania de ficar apertando o ESC, gente. Então... ele dá nessas. Dá dessas. Então, coloco aqui de novo o negócio. Eu fecho as aspas. Fecho parênteses, fecho as aspas simples. Agora vamos ver se tudo bate. Tudo bate. Então... não! Beleza, pelo menos agora ele tá com 20 caracteres. Talvez seja por causa do... tem que inverter o negócio. Então... 0x06
0xC5, 0xCe e 0xC8. Isso daqui. E aí a mesma coisa para esse daqui. Só que ao invés de C8 aqui a gente coloca CC. Então, pronto. Desse jeito a gente conseguiu forjar uma string que o resultado desse o mesmo que a senha que o cara tem lá. Isso é muito complicado. Mas é tipo, é basicamente entender o código-fonte, o que o código-fonte está fazendo e aonde que você pode enfiar o dedo pro negócio dar errado. Ou pro negócio dar certo pra você, né? Então, essa daí é a parte de engenharia reversa, né? De você ter o código, você conseguir olhar as coisas, ver o que elas estão fazendo ali. E é isso, gente. Alguém tem alguma dúvida? Alguma coisa? Senão a gente pode... Senão é isso. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Tá bom. Bom, foi muito legal essas 4 semanas. Muito obrigado a todo mundo que participou, todo mundo que chegou até o final. E por favor, participe mais. Estejam aqui, a gente vai estar aqui. Então, se vocês quiserem tirar dúvida, qualquer coisa, manda no chat, não sei o que lá. Acabou, gente! Acabou! Vocês estão livres da gente. Vocês agora terão 2 horas livres no sábado de vocês. Alegria! Nem tanto. Ah, Oh. fofo. Deixa eu aproveitar que tem pouca gente. A gente pode ligar a câmera, né? Então, oi, gente. Sou a Larissa. Obrigada por terem participado com a gente aí durante essas semanas. Para quem não é da EASH, né? Tipo, espero. Não, para todo mundo, né? Espero que todo mundo tenha gostado. Um dos intuitos que a gente fez essa sessão aberta agora em maio é porque em agosto a gente vai ter a semana de sistemas de informação, né? A SSI, e durante a semana a gente vai ter um CTF, né? E o conteúdo dessas 4 semanas também foram pensados em servir como algumas aulas básicas, assim, para preparar vocês para esses desafios, né? Então, tanto para o pessoal que está aqui, quanto para o pessoal que for ver na gravação, participem do CTF, vai ser bem legal. Vai ser aberto para o público externo também, mas quem for de fora da EASH não vai poder concorrer aos prêmios. Mas vai ser bem interessante para vocês colocarem um pouco desses conhecimentos que vocês aprenderam aqui em prática. Alguém quer colocar mais algum ponto? Sabe o que eu vou fazer também? Eu vou colocar feedback. Vocês nunca respondem, mas é muito importante pra gente o feedback. Então, esse último feedback que eu vou colocar, ele tem algumas perguntas também do geral, assim. Então, do que vocês acharam, como a gente pode melhorar. Então, se vocês puderem responder também, é bem legal pra gente, para as próximas sessões que a gente fizer.